Domingo de manhã, 4h45. Distrito Financeiro de Manhattan. A câmara de segurança captura uma figura a empurrar um carrinho de lavandaria pela saída de serviço do armazém externo do Allied Bank. O homem usa uma máscara facial e um macacão de manutenção, parecendo ser apenas mais um trabalhador de fim de semana a cumprir tarefas de rotina na cidade que nunca dorme. Nada na cena sugere que o carrinho contém 18 milhões de dólares em moeda do Federal Reserve, ou que o homem silencioso que o empurra acabou de completar um dos assaltos a banco mais engenhosos da história. Na manhã de segunda-feira, quando o roubo for descoberto, Walter Green estará a 300 quilômetros de distância, tendo desaparecido no anonimato da vida de reformado. O técnico de AVAC, de 68 anos, provou que, por vezes, a melhor maneira de assaltar um banco não é arrombando-o. É usar o sistema de ventilação que ele próprio instalou há 20 anos, quando a segurança era mais simples e ninguém imaginava que o homem que arranjava o ar-condicionado estava a memorizar cada detalhe para um futuro dia de pagamento. Antes de o guiar pela história completa, tenho apenas um pequeno favor a pedir. Certifique-se de que subscreve o canal. Clique no botão de gosto e diga-me nos comentários de que cidade está onde assistir. É sempre incrível ver até onde esta audiência chega. Agora vamos voltar à história. A jornada de Walter Green para se tornar um dos ladrões de banco mais improváveis da América começou nos bairros operários de Queens, onde cresceu durante os anos 60 como o filho mais novo de um trabalhador da construção civil e de uma costureira. O seu fascínio por sistemas mecânicos começou cedo, desmontando rádios velhos e reconstruindo-os na cave dos pais, enquanto as outras crianças jogavam beisebol nas ruas. Aos 12 anos, Walter conseguia reparar praticamente qualquer eletrodoméstico, ganhando dinheiro dos vizinhos que descobriram o talento quase sobrenatural do rapaz silencioso para entender como as coisas funcionavam. O caminho que levou Walter à sua especialização em sistemas de AVAC foi moldado por um incidente traumático durante a sua adolescência. Um incêndio no prédio da sua família, causado por um equipamento de aquecimento defeituoso, ceifou a vida de 2 vizinhos idosos e deixou Walter com uma obsessão vitalícia sobre a importância de sistemas ambientais devidamente mantidos. Ele matriculou-se numa escola técnica logo após o ensino secundário, especializando-se em aquecimento, ventilação e ar-condicionado, com um foco que impressionou até os instrutores mais veteranos. O início da carreira de Walter levou-o através dos projetos de construção em expansão da Nova York dos anos 70, onde aprendeu que os edifícios mais seguros eram tão seguros quanto as suas vulnerabilidades mais negligenciadas. A trabalhar em esquadras de polícia, edifícios governamentais e instalações informáticas pioneiras, descobriu que os planeadores de segurança subestimavam consistentemente o acesso fornecido pelos sistemas de serviços públicos. Condutas de ventilação, condutas elétricas e passagens de canalização criavam autoestradas através das estruturas mais fortificadas. As competências que eventualmente tornariam Walter inestimável para a indústria bancária foram aprimoradas durante o seu trabalho no complexo do World Trade Center no início dos anos 80. As torres massivas exigiam sistemas de AVAC revolucionários que pudessem manter condições ambientais precisas enquanto serviam dezenas de milhares de ocupantes. As contribuições de Walter para esses sistemas valeram-lhe o reconhecimento como um dos técnicos mais inovadores da área, capaz de resolver problemas que deixavam engenheiros com graus avançados perplexos. A reputação de Walter por resolver desafios impossíveis de AVAC levou ao seu recrutamento por empreiteiros especializados que trabalhavam exclusivamente em instalações de alta segurança. Bancos, instalações governamentais, museus e sedes corporativas exigiam sistemas ambientais que pudessem manter condições precisas enquanto se integravam com redes de segurança complexas. Walter ficou conhecido como o técnico que conseguia fazer qualquer sistema funcionar, independentemente de quão desafiadores fossem os requisitos ou quão sensível fosse a localização. O projeto do armazém externo do Allied Bank chegou a Walter em 2003 através da Meridian Environmental Systems, uma empresa especializada em instalações de alta segurança em Manhattan.
O edifício foi projetado para servir como armazenamento excedente para a agência principal do Allied, abrigando reservas de dinheiro que excediam a capacidade dos sistemas de cofre tradicionais. Os requisitos de AVAC e da instalação eram extraordinários. Controlo ambiental de qualidade de museu combinado com integração completa numa sofisticada rede de segurança. A avaliação inicial de Walter da instalação do Allied Bank revelou desafios que excitaram a sua mente de engenheiro. Os arquitetos do edifício haviam projetado um complexo de armazenamento que podia manter níveis precisos de temperatura e umidade, ao mesmo tempo que fornecia múltiplos sistemas de segurança redundantes. No entanto, a integração dos sistemas ambientais e de segurança criava vulnerabilidades potenciais que Walter reconheceu imediatamente. Embora tenha arquivado as observações como curiosidades intelectuais em vez de oportunidades criminosas. O sistema de AVAC que Walter projetou para o Allied Bank foi uma obra-prima de engenharia que impressionou até os consultores de segurança mais experientes. Os seus controlos ambientais podiam manter as condições dentro de uma variação de 1 grau e 5% de umidade, protegendo o papel moeda e documentos sensíveis da deterioração. Mais importante, o seu sistema integrava-se perfeitamente com a rede de segurança do edifício, fornecendo monitorização ambiental que melhorava, em vez de comprometer, as capacidades de proteção da instalação. A filosofia de design de Walter enfatizava a fiabilidade, a redundância e a manutenibilidade. Cada componente crítico tinha múltiplos backups e cada sistema incluía pontos de acesso para serviço que permitiriam a manutenção sem interromper os protocolos de segurança. A rede de condutas que instalou incluía passagens de serviço que excediam as especificações padrão, rotas de desvio de emergência que podiam manter o controle ambiental durante falhas do sistema e escotilhas de inspeção posicionadas para um acesso ótimo à manutenção. Durante a fase de instalação, Walter trabalhou em estreita colaboração com empreiteiros de segurança, arquitetos e executivos do banco para garantir uma integração perfeita entre os sistemas ambientais e de segurança. Esta colaboração exigiu que ele compreendesse as especificações do sistema de alarme, as estratégias de posicionamento de câmaras e os procedimentos de acesso ao cofre com um detalhe extraordinário. A sua autorização de segurança para o projeto deu-lhe acesso a plantas classificadas do edifício que revelavam vulnerabilidades invisíveis a observadores externos. A documentação técnica que Walter guardou do projeto do Allied Bank era completamente legal e uma prática padrão para empreiteiros de AVAC. Especificações de sistema, documentos de garantia e procedimentos de manutenção eram rotineiramente guardados para futuras chamadas de serviço e obrigações de garantia. No entanto, a documentação de Walter era invulgarmente abrangente, incluindo medições detalhadas, códigos de acesso e notas de integração de segurança que refletiam a sua abordagem perfeccionista ao trabalho técnico. A reforma de Walter em 2015 marcou o fim de uma distinta carreira de 40 anos, que o levou ao interior de alguns dos edifícios mais seguros de Nova York. A sua pensão do sindicato local 638 dos Steam Feeders, combinada com a segurança social e poupanças modestas, proporcionava um rendimento de reforma confortável para ele e para a sua esposa, Eleanor. Compraram uma pequena casa no Hudson Valley, onde Walter se dedicava a passatempos de carpintaria, enquanto Eleanor cuidava de um jardim que se tornou a inveja dos seus vizinhos. A casa dos Green durante a reforma era um modelo de estabilidade e contentamento da classe média. Walter passava as manhãs a trabalhar numa oficina na garagem, onde criava móveis personalizados e reparava eletrodomésticos dos vizinhos, enquanto as tardes eram dedicadas a longas caminhadas com Eleanor e a manutenção da sua modesta propriedade. A sua vida social girava em torno de atividades da igreja, eventos do centro de idosos e visitas ocasionais a ex-colegas que também se tinham reformado para comunidades mais tranquilas fora da cidade de Nova York. Eleanor Green tinha sido a âncora de Walter ao longo da sua carreira, proporcionando a estabilidade emocional que lhe permitiu focar-se em desafios técnicos cada vez mais complexos. Professora primária reformada, ela possuía competências organizacionais e atenção ao detalhe que complementavam a perícia mecânica de Walter. O seu casamento de 43 anos foi construído sobre respeito mútuo,
valores partilhados e a notável capacidade de Eleanor de criar lares confortáveis em qualquer cidade que o trabalho de Walter exigisse. O diagnóstico devastador que iria abalar a sua reforma pacífica surgiu durante um exame físico de rotina de Eleanor em março de 2023. A sua fadiga persistente e perda de peso inexplicada, inicialmente atribuídas ao envelhecimento normal, foram reveladas através de testes avançados como sintomas de um adenocarcinoma pancreático agressivo que já se tinha metastizado para o fígado e gânglios linfáticos. A doutora Sarah Martinez, a oncologista do Memorial Sloan Kettering, que deu o diagnóstico a Eleanor, explicou que as opções de tratamento convencionais eram limitadas devido ao estágio avançado e às características agressivas do cancro. No entanto, protocolos experimentais de imunoterapia mostravam-se promissores para prolongar a sobrevivência e potencialmente alcançar a remissão. Os tratamentos eram de ponta, mas extraordinariamente caros, exigindo pagamentos adiantados que excediam as poupanças de uma vida da maioria das famílias de classe média. A realidade financeira das opções de tratamento de Eleanor foi mais devastadora do que o próprio diagnóstico médico. A terapia experimental de células CAR-T, que oferecia a melhor esperança de sobrevivência, exigia $900 mil em pagamentos adiantados para cobrir procedimentos de modificação celular, monitorização médica especializada e hospitalização prolongada. Custos adicionais para a terapia de manutenção contínua poderiam chegar a $1,5 milhões ao longo do protocolo de tratamento de 2 anos, que representava a única chance realista de Eleanor para uma sobrevivência significativa. A cobertura do Medicare para a condição de Eleanor estava limitada a cuidados paliativos básicos que simplesmente controlariam a sua dor enquanto o cancro progredia para a sua conclusão inevitável. A natureza experimental dos tratamentos que ofereciam esperança de sobrevivência colocava-os fora dos benefícios cobertos, deixando Walter e Eleanor responsáveis por custos que excediam os seus ganhos de uma vida por uma margem substancial. Walter esgotou as opções de financiamento convencionais com a minúcia sistemática que tinha caracterizado a sua carreira de engenheiro. Empréstimos hipotecários sobre a sua casa forneceram $180 mil, enquanto levantamentos antecipados de contas de reforma renderam outros $220 mil após penalidades fiscais substanciais. Apelos a programas de assistência farmacêutica, organizações de caridade e fundações médicas geraram um apoio adicional de $85 mil, deixando-os com um déficit de $415 mil para o mínimo exigido para o tratamento de Eleanor. O impacto psicológico do diagnóstico de Eleanor em Walter foi complicado pela sua mentalidade de engenheiro, que analisava automaticamente os problemas de forma sistemática, enquanto procurava soluções que outros poderiam ignorar. A sua formação técnica tinha-o treinado para ver desafios aparentemente impossíveis, como quebra-cabeças, que exigiam abordagens criativas, em vez de obstáculos intransponíveis. A barreira financeira para a sobrevivência de Eleanor tornou-se, na mente de Walter, um problema de engenharia que exigia soluções não convencionais. A evolução do pensamento de Walter, de marido desesperado a potencial criminoso, ocorreu gradualmente ao longo de noites sem dormir, passadas a rever contas médicas e opções de tratamento. A sua mente analítica começou a catalogar recursos e oportunidades que poderiam fornecer os fundos necessários para a sobrevivência de Eleanor. O armazém do Allied Bank emergiu destes inventários mentais como a fonte mais acessível das grandes quantias de dinheiro necessárias para os custos imediatos do tratamento. O reconhecimento inicial de Walter da instalação do Allied Bank em setembro de 2023 foi conduzido com a mesma abordagem metódica que ele tinha usado para levantamentos de engenharia legítimos ao longo da sua carreira. Ele observou o edifício de múltiplos ângulos e em diferentes horas do dia, anotando mudanças na segurança externa, padrões de pessoal e atividades de manutenção. O seu olho técnico reconheceu imediatamente que a sua instalação original de AVAC permanecia em grande parte inalterada, sugerindo que o seu conhecimento de 20 anos dos sistemas do edifício continuava atual e acionável. A fase de preparação do plano criminoso de Walter exigiu a aquisição de equipamento e materiais especializados, sem criar padrões de compra suspeitos
que pudessem atrair a atenção das autoridades. A sua experiência legítima em trabalhos de AVAC forneceu a cobertura perfeita para obter equipamento de escalada, sistemas de iluminação portáteis e ferramentas de precisão que, de outra forma, poderiam parecer suspeitas para os retalhistas, ou sistemas de monitorização de cartões de crédito. A estratégia de aquisição de equipamento de Walter envolveu a distribuição de compras por vários fornecedores e métodos de pagamento ao longo de vários meses. Arneses de escalada e sistemas de cordas foram comprados em lojas de equipamento de outdoor com pagamentos em dinheiro que evitaram criar registros rastreáveis. Ferramentas de corte especializadas e equipamento eletrônico foram adquiridos através de fornecedores industriais que conheciam Walter como um empreiteiro reformado que mantinha a sua oficina para projetos de passatempo. O aspecto mais sofisticado da preparação de Walter envolveu a criação de credenciais de empreiteiro falsas que permitiriam o acesso legítimo ao edifício do Allied Bank sem desencadear investigações de segurança. Ele estabeleceu a Green Environmental Services como uma empresa fictícia de AVAC, usando serviços de registro de empresas online para criar documentação que satisfaria os procedimentos de verificação de rotina realizados pelo pessoal de segurança do edifício. A documentação comercial falsa que Walter criou incluía certificados de seguro profissional, licenças comerciais e certificações de empreiteiro, que eram sofisticadas o suficiente para passar numa inspeção casual por guardas de segurança e gestores de edifícios. As suas décadas de experiência com contratação legítima de AVAC forneceram um conhecimento íntimo da papelada e dos procedimentos que seriam esperados durante chamadas de serviço de rotina. O reconhecimento de Walter dos protocolos de segurança atuais do Allied Bank exigiu a observação sistemática da instalação durante diferentes turnos e dias da semana. Ele posicionou-se em locais estratégicos ao redor do edifício para monitorizar as rotações dos guardas, horários de entrega e atividades de manutenção que poderiam fornecer cobertura para a sua entrada ilegal planeada. A sua análise revelou que as operações de fim de semana eram mínimas, com pessoal reduzido e procedimentos de segurança relaxados que criavam condições ótimas para acesso secreto. A avaliação técnica dos sistemas de AVAC atuais do Allied Bank confirmou a hipótese de Walter de que a sua instalação original permanecia em grande parte inalterada. Restrições orçamentais e a complexidade de modificar sistemas ambientais e de segurança integrados tinham desencorajado grandes atualizações ao longo dos 20 anos intervenientes. As rotas de acesso, pontos de serviço e procedimentos de desvio que Walter havia projetado permaneciam funcionais e não monitorizados. O equipamento personalizado que Walter construiu para navegar no sistema de ventilação representou a sua mais impressionante conquista de engenharia desde o seu trabalho original no complexo do World Trade Center. A trabalhar na sua oficina de garagem, ele projetou e construiu uma plataforma com rodas que podia suportar o seu peso, permitindo o movimento horizontal através de condutas que nunca foram destinadas à passagem humana. O sistema de transporte de Walter incluía características que demonstravam a sua excepcional perícia mecânica e atenção ao detalhe. Rodas silenciosas fabricadas com materiais poliméricos especializados eliminavam o ruído que poderia acionar sistemas de monitorização de áudio. Dimensões ajustáveis permitiam que a plataforma navegasse em condutas de vários tamanhos, enquanto compartimentos de carga modulares podiam acomodar diferentes cargas durante as operações de transporte. Os desafios de engenharia de mover cargas de peso substanciais através de espaços confinados exigiram que Walter desenvolvesse soluções inovadoras que combinavam princípios de múltiplas disciplinas técnicas. O seu sistema de transporte incorporava mecanismos de alavancagem que reduziam o esforço físico necessário para o movimento, enquanto rolamentos de precisão garantiam uma operação suave, mesmo sob condições de carga máxima. O teste do equipamento personalizado de Walter ocorreu numa secção de um túnel de metro abandonado que ele acedeu através de contactos da sua carreira na construção. Estes testes permitiram-lhe verificar o desempenho do seu sistema de transporte em condições que se aproximavam muito do ambiente que ele encontraria durante a operação de roubo real.
Sábado, 18 de novembro, proporcionou as condições ideais para a operação de Walter devido a uma confluência de fatores que ele vinha a monitorizar há várias semanas. O pessoal de fim de semana do Allied Bank estava nos níveis mínimos devido a um conflito de horários que deixou apenas o pessoal de segurança essencial de serviço. Simultaneamente, obras em edifícios próximos forneciam cobertura para a presença de veículos de manutenção e pessoal em todo o distrito financeiro. O momento escolhido por Walter coincidiu com um período de manutenção de AVAC em toda a cidade, que forneceu explicações legítimas para técnicos de serviço a trabalhar em Manhattan durante o fim de semana. Este evento anual, agendado para minimizar a perturbação das operações comerciais normais, criou a cobertura perfeita para a presença de Walter no distrito financeiro, enquanto transportava equipamento especializado e usava um macacão de empreiteiro. A fase de entrada da operação de Walter começou às 14h15, quando ele acedeu ao edifício do Allied Bank através do sistema de exaustão do telhado que ele havia projetado e instalado 20 anos antes. O seu conhecimento dos códigos de acesso e procedimentos de desvio de segurança provou ser inestimável, pois esses sistemas tinham sido atualizados com pouca frequência devido ao seu percebido risco de segurança mínimo e à suposição de que o acesso ao telhado exigia equipamento de escalada sofisticado e conhecimento detalhado do edifício. O progresso inicial de Walter, através do sistema de ventilação do edifício, exigiu que ele navegasse por passagens que ele tinha percorrido pela última vez durante a instalação original, em 2003. A sua notável memória para detalhes técnicos, aprimorada pela documentação abrangente que ele tinha guardado, permitiu-lhe mover-se eficientemente através das condutas, sem se perder ou acionar acidentalmente sensores de movimento em áreas ocupadas do edifício. A descida para o nível de armazenamento onde o dinheiro estava guardado exigiu que Walter usasse poços verticais e escadas de serviço que ligavam diferentes pisos do sistema de ventilação. Estas passagens foram projetadas para acesso de emergência e operações de manutenção de rotina, mas nunca foram destinadas ao tipo de ocupação humana prolongada que o plano criminoso de Walter exigia. A entrada na área de armazenamento de dinheiro ocorreu quando Walter acedeu a uma zona de amortecimento de ventilação que rodeava o cofre principal, mas não era considerada parte do espaço de armazenamento seguro em si. Esta área intermediária tinha sido projetada para fornecer controle ambiental para o cofre, mantendo a separação do perímetro de segurança primário. Os protocolos de segurança do banco nunca tinham antecipado que alguém pudesse usar esta zona de amortecimento como ponto de entrada para as áreas de armazenamento. A zona de amortecimento continha dinheiro excedente de entregas do Federal Reserve, que aguardava processamento e distribuição para as agências regionais do Allied Bank. Estes fundos representavam uma acumulação temporária de moeda que excedia a capacidade do sistema de cofre principal, armazenada na área de amortecimento, porque ainda não tinham sido oficialmente inseridos no sistema de controle de inventário do banco. A seleção de moeda de Walter focou-se em pacotes que não acionariam alertas imediatos durante as verificações de segurança de rotina. O seu entendimento das operações bancárias, adquirido durante anos de trabalho de instalação de AVAC em instituições financeiras, permitiu-lhe identificar o dinheiro que era mais provável de escapar à atenção durante os procedimentos de inventário padrão. O dinheiro excedente na zona de amortecimento era normalmente contado apenas durante as auditorias mensais, proporcionando uma janela substancial durante a qual o roubo poderia permanecer por detetar. A transferência física de 18 milhões de dólares em moeda, através do sistema de ventilação, exigiu que Walter trabalhasse por mais de 6 horas em condições apertadas, enquanto gerenciava cargas de peso que levaram o seu sistema de transporte personalizado aos seus limites de design. Os seus cálculos de engenharia tinham sido precisos, mas a experiência real de mover quantidades tão substanciais de dinheiro através de espaços confinados testou tanto a sua resistência física quanto a fiabilidade do seu equipamento especializado. O sistema de transporte de Walter funcionou exatamente como projetado, permitindo-lhe mover moeda empacotada através de condutas horizontais e descer por poços verticais até uma área de preparação onde ele tinha posicionado um carrinho de lavandaria roubado,
Os compartimentos de carga modulares que ele tinha incorporado no seu design provaram ser essenciais para organizar e segurar o dinheiro durante o transporte pela rota complexa da zona de amortecimento até o seu ponto de saída. O carrinho de lavandaria que Walter usou para o transporte final tinha sido adquirido de um serviço de limpeza comercial através de um roubo cuidadosamente planeado que parecia ser simples vandalismo em vez de preparação para um crime sofisticado. As suas modificações no carrinho incluíam compartimentos ocultos projetados para esconder grandes quantidades de moeda, mantendo a aparência de equipamento de limpeza de rotina. A estratégia de saída de Walter exigiu um timing preciso para evitar o pessoal de segurança, mantendo a aparência de uma atividade de manutenção legítima. A sua aparência como um empreiteiro a concluir um trabalho de rotina de fim de semana foi tão convincente que a segurança do edifício mal notou a sua partida. O carrinho de lavandaria roubado, carregado com 18 milhões de dólares em moeda do Federal Reserve, parecia não conter nada mais suspeito do que produtos de limpeza e materiais de manutenção de rotina. A fase de fuga da operação de Walter incluiu trocas de veículos e mudanças de rota, projetadas para eliminar qualquer possibilidade de ligar a sua identidade legítima ao roubo. A sua abordagem metódica à segurança operacional refletia décadas de experiência com projetos técnicos complexos que exigiam atenção cuidadosa a cada detalhe. A descoberta do roubo ocorreu durante os procedimentos de inventário de rotina na manhã de segunda-feira, quando o pessoal do Allied Bank encontrou a zona de amortecimento de armazenamento de dinheiro quase vazia. As suposições iniciais focaram-se em erros de contabilidade ou documentos de transferência extraviados, pois a natureza sofisticada do crime excedia qualquer coisa que a segurança do banco já tivesse encontrado ou para a qual estivesse preparada. A investigação do FBI concentrou-se inicialmente em funcionários com acesso legítimo à área de armazenamento, com base na suposição razoável de que um roubo tão sofisticado exigia conhecimento íntimo dos procedimentos e sistemas de segurança do Miss Barnes Banco. A possibilidade de que um empreiteiro de AVAC reformado pudesse ter executado uma operação tão complexa não foi seriamente considerada durante as fases iniciais da investigação federal. A agente especial Lisa Rodrigues, que assumiu a liderança da Força Tarefa Federal que investigava o roubo, reconheceu que o crime exigia não apenas conhecimento detalhado do edifício, mas também perícia técnica que sugeria experiência profissional com a infraestrutura da instalação. A sua análise da cena do crime revelou um planeamento e execução sofisticados que excediam as capacidades dos criminosos financeiros típicos. O avanço na investigação ocorreu durante uma auditoria de rotina de licenças da cidade, que revelou discrepâncias nos registros de acesso de empreiteiros. A empresa fictícia de Walter, Green Environmental Services, tinha recebido licenças para trabalhos de AVAC no Distrito Financeiro, mas o cruzamento de referências revelou que o registro comercial da empresa era fraudulento e a sua documentação de seguro tinha sido falsificada. A análise forense digital realizada no computador pessoal de Walter revelou uma extensa pesquisa sobre as opções de tratamento médico de Eleanor e os custos de terapias experimentais contra o cancro. O seu histórico de pesquisa na internet incluía investigações detalhadas de bancos, em áreas onde ele já havia trabalhado, combinadas com pesquisas sobre procedimentos de acesso a sistemas de AVAC e técnicas de bypass de sistemas de segurança que sugeriam planeamento criminoso em vez de curiosidade profissional. A caça ao homem por Walter Green envolveu marechais federais, polícia estadual e agências de aplicação da lei internacionais devido à preocupação de que ele pudesse tentar fugir do país com os fundos roubados. No entanto, os investigadores teorizaram corretamente que a sua idade e a situação médica de Eleanor o manteriam nos Estados Unidos para permanecer perto do tratamento dela. A captura de Walter ocorreu 3 meses após o roubo, quando ele foi preso no MD Anderson Cancer Center em Houston, onde Eleanor estava a receber tratamentos experimentais de imunoterapia. Agentes federais vinham monitorizando sistematicamente as instalações que forneciam a terapia específica de células CAR-T que Eleanor necessitava, reconhecendo que a devoção de Walter à sua esposa o levaria eventualmente a procurar cuidados médicos.
apesar dos riscos de ser detetado. A prisão revelou que Walter tinha conseguido converter aproximadamente 12 milhões de dólares da moeda roubada através de uma sofisticada operação de lavagem de dinheiro que envolvia negociantes de metais preciosos, bolsas de criptomoedas e acordos bancários offshore. A sua formação técnica e abordagem metódica permitiram-lhe pesquisar técnicas de conversão financeira que maximizavam a sua capacidade de pagar pelo tratamento de Eleanor, minimizando os riscos de deteção. Os restantes 6 milhões de dólares foram recuperados de cofres e contas bancárias offshore que Walter havia estabelecido usando documentos de identificação falsos. A sua abordagem sistemática para esconder o dinheiro demonstrou o mesmo pensamento metódico e atenção ao detalhe que tinham caracterizado a sua carreira em AVAC e tornado possível o seu roubo bem-sucedido. O julgamento de Walter revelou a extensão total do seu planeamento e as técnicas sofisticadas que ele usou para explorar vulnerabilidades na infraestrutura de segurança do Allied Bank. Testemunhas especializadas testemunharam sobre a extraordinária precisão necessária para navegar nos sistemas de ventilação do edifício, enquanto transportava cargas substanciais e evitava a detecção por múltiplos sistemas de monitorização. A fase de sentença incluiu testemunhos emocionados sobre a condição médica de Eleanor e as circunstâncias desesperadas que motivaram o comportamento criminoso de Walter. Embora o tribunal tenha reconhecido a situação trágica que motivou as suas ações, o juiz enfatizou que o desespero financeiro não podia desculpar o planeamento sofisticado e a execução de um roubo de tão grande escala. Walter Green recebeu uma sentença de 15 anos numa prisão federal, com provisões para a libertação compassiva se a condição de Eleanor se deteriorasse significativamente. A sua cooperação na recuperação dos fundos roubados foi considerada durante a sentença, mas o tribunal notou que o seu abuso de conhecimento profissional e a violação da confiança institucional justificavam uma punição substancial. O tratamento de Eleanor continuou com os fundos que Walter conseguiu lavar antes da sua prisão, permitindo-lhe completar o protocolo de terapia experimental que representava a sua única esperança de sobrevivência. O seu cancro atingiu remissão completa após a terapia de células CAR-T, proporcionando um desfecho agridoce a um caso que destacou a interseção entre desespero médico e oportunidade criminal. O Allied Bank implementou atualizações de segurança abrangentes após o roubo, incluindo a substituição completa do sistema de AVAC que Walter havia explorado e a instalação de equipamentos de monitorização em toda a infraestrutura do edifício. Novos protocolos de segurança agora fornecem vigilância contínua de postos de ventilação, áreas de serviço e outros sistemas do edifício que antes eram considerados riscos de segurança mínimos. O caso levou a revisões em toda a indústria dos procedimentos de acesso de empreiteiros e das implicações de segurança a longo prazo de fornecer informações detalhadas sobre edifícios ao pessoal de serviço. Instituições financeiras em todo o país começaram a implementar políticas que exigem avaliações de segurança periódicas que abordam especificamente as vulnerabilidades criadas por ex-funcionários e empreiteiros com conhecimento histórico do edifício. A análise da indústria de seguros sobre o caso Walter Green revelou lacunas sistemáticas na cobertura para roubos que exploravam a infraestrutura do edifício, em vez de violações de segurança tradicionais. A combinação de conhecimento interno e perícia técnica criou riscos que os modelos de segurança existentes não tinham abordado adequadamente, levando a requisitos aprimorados de monitorização de antecedentes para todo o pessoal com acesso a instalações sensíveis. A investigação também destacou a importância de monitorizar tratamentos médicos experimentais e os seus custos associados como potenciais motivadores para crimes financeiros. As agências de aplicação da lei começaram a rastrear despesas médicas incomuns e padrões de tratamento como indicadores de indivíduos que poderiam tornar-se desesperados o suficiente para considerar atividades ilegais para financiar os custos de saúde. 7 anos após a sua prisão, Walter Green permanece encarcerado numa prisão federal, enquanto Eleanor continua o seu tratamento contra o cancro com fundos que os investigadores não conseguiram recuperar.
A sua transformação de um profissional respeitado para um prisioneiro federal serve como um conto de advertência sobre como emergências médicas podem levar cidadãos cumpridores da lei a atos criminosos desesperados. O sistema de ventilação que Walter projetou para proteger os ativos do Allied Bank acabou por se tornar a ferramenta que ele usou para roubar 18 milhões de dólares e quase escapar à deteção. O seu caso demonstra como a confiança institucional e o pessoal de serviço podem criar vulnerabilidades que persistem por décadas após a conclusão dos projetos de construção iniciais. A zona de amortecimento de armazenamento vazia, onde Walter colheu a sua fortuna, agora contém medidas de segurança aprimoradas, projetadas para prevenir explorações semelhantes. Mas a sofisticação técnica da sua abordagem e o amor desesperado que o motivou garantem que o caso de Walter Green será lembrado como um dos assaltos a banco mais engenhosos e comoventes da história americana. Walter provou que, por vezes, a maior ameaça à segurança institucional não vem de organizações criminosas sofisticadas, mas de pessoas comuns com conhecimento extraordinário que se encontram diante de escolhas impossíveis. O seu legado serve como um lembrete de que, no mundo moderno de sistemas de construção complexos e infraestrutura técnica, o empreiteiro de confiança de ontem pode tornar-se o adversário mais perigoso de amanhã. A investigação mais aprofundada sobre o passado de Walter revelou padrões perturbadores que os especialistas em segurança não tinham conseguido detectar durante as suas décadas de acesso a instalações sensíveis. Analistas comportamentais do FBI descobriram que Walter vinha a documentar sistematicamente vulnerabilidades em edifícios de alta segurança ao longo da sua carreira, mantendo ficheiros detalhados que continham muito mais informação do que o necessário para trabalhos legítimos de AVAC. Os arquivos pessoais de Walter, descobertos durante a busca à sua casa no Hudson Valley, incluíam mais de 400 esquemas de edifícios, especificações de sistemas de segurança e procedimentos de acesso para bancos, instalações governamentais e sedes corporativas em todo o Nordeste. Os seus hábitos meticulosos de documentação, inicialmente vistos como rigor profissional, revelaram-se como uma potencial preparação para atividades criminosas que poderiam ter ido muito além do roubo ao Allied Bank. O perfil psicológico desenvolvido pelos analistas federais pintou um quadro complexo de um homem cuja genialidade técnica mascarava um profundo ressentimento sobre a sua situação financeira em relação às ricas instituições que servia. Os diários detalhados de Walter, recuperados de ficheiros encriptados no seu computador pessoal, revelaram anos de observações amargas sobre as vastas quantias de dinheiro que ele protegia enquanto lutava para suprir as necessidades da sua própria família. A preparação criminosa de Walter tinha sido muito mais extensa do que se suspeitava inicialmente. O FBI descobriu provas de que ele vinha a realizar vigilância sistemática de múltiplas instituições financeiras durante um período de 5 anos, usando o seu trabalho de consultoria legítimo como cobertura para reunir informações sobre vulnerabilidades de segurança e procedimentos de armazenamento de dinheiro. As suas atividades de reconhecimento incluíam o timing detalhado de entregas de carros blindados, padrões de rotação de guardas e protocolos de manuseamento de dinheiro em 7 bancos diferentes. A sofisticação técnica da operação de Walter estendia-se para além das suas competências de engenharia mecânica para incluir capacidades avançadas de eletrônica e programação de computadores que ele tinha desenvolvido ao longo de décadas a trabalhar, com sistemas de automação de edifícios cada vez mais complexos. O seu equipamento personalizado incluía dispositivos eletrônicos sofisticados que podiam monitorizar e manipular sistemas de segurança de maneiras que rivalizavam com as capacidades de organizações de espionagem profissionais. A operação de lavagem de dinheiro de Walter envolveu uma rede de negociantes de metais preciosos, bolsas de criptomoedas e relações bancárias offshore que demonstravam uma sofisticação financeira muito além do que seria esperado de um técnico de AVAC reformado. A sua conversão sistemática de moeda roubada, através de múltiplas jurisdições e classes de ativos,
sugeriam conhecimento de nível profissional, de finanças internacionais e técnicas de lavagem de dinheiro. A investigação revelou que Walter tinha estabelecido identidades falsas e planos de reserva que poderiam ter suportado longos períodos de fuga às autoridades. A sua preparação incluía casas seguras em 3 estados diferentes, completas com documentos de identificação falsos, recursos financeiros e equipamento de comunicação que lhe teriam permitido escapar à captura indefinidamente, enquanto continuava a financiar o tratamento médico de Eleanor. As inovações técnicas de Walter incluíram o desenvolvimento de ferramentas e técnicas especializadas que eram suficientemente sofisticadas para serem de interesse para outras organizações criminosas. O FBI descobriu provas de que ele tinha sido abordado por indivíduos ligados a sindicatos do crime organizado que estavam interessados nos seus métodos para contornar os sistemas de segurança de edifícios e aceder a áreas restritas sem ser detetado. O roubo ao Allied Bank revelou-se um caso de teste para operações criminosas muito mais ambiciosas que Walter vinha a planear. Os seus ficheiros de computador continham planos detalhados para visar instalações do Federal Reserve, centros bancários internacionais e locais de armazenamento de moeda do governo, que poderiam ter rendido centenas de milhões de dólares se executados com sucesso. A precisão da operação de Walter tornou-se ainda mais impressionante à medida que os investigadores analisavam os desafios técnicos que ele tinha superado. A sua navegação pelo sistema de ventilação do Allied Bank exigiu que ele contornasse sensores de movimento, monitores de pressão e sistemas de detecção de qualidade do ar, enquanto transportava cargas substanciais através de passagens projetadas para a circulação de ar em vez de passagem humana. O sistema de transporte personalizado de Walter incorporava inovações que impressionaram até mesmo investigadores federais e consultores de segurança experientes. O seu uso de materiais avançados, engenharia de precisão e sofisticados sistemas de distribuição de peso criou um equipamento que poderia ter sido fabricado comercialmente para operações legítimas de resgate e manutenção. O planeamento de fuga que Walter empregou demonstrou uma consciência de segurança operacional que rivalizava com organizações militares e de inteligência. O seu uso de trocas de veículos, documentação falsa e protocolos de comunicação sugeria um treino ou pesquisa que ia muito além do que seria necessário para uma única operação de roubo. A dimensão médica do caso de Walter tornou-se ainda mais trágica quando os investigadores descobriram a extensão total da condição e dos requisitos de tratamento de Eleanor. A sua terapia experimental de células CAR-T representava uma tecnologia médica de ponta que oferecia esperança de sobrevivência, mas exigia recursos financeiros que excediam os ganhos de uma vida da maioria das famílias trabalhadoras. O progresso do tratamento de Eleanor durante as atividades criminosas de Walter e a sua subsequente encarceramento criaram uma complexa dimensão emocional para o caso, que desafiou as abordagens tradicionais da justiça criminal. A sua resposta bem-sucedida à terapia experimental, financiada com dinheiro roubado, levantou questões éticas sobre a interseção da necessidade médica e do comportamento criminoso, que não tinham respostas claras. O impacto do caso de Walter na indústria de AVAC foi profundo, levando a procedimentos aprimorados de verificação de antecedentes e requisitos de monitorização contínua para técnicos com acesso a instalações sensíveis. As ordens profissionais implementaram novos padrões que exigiam uma revisão periódica do acesso de empreiteiros a infraestruturas críticas e uma documentação aprimorada do trabalho realizado em ambientes de alta segurança. A resposta da indústria de seguros ao caso de Walter incluiu o desenvolvimento de modelos de avaliação de risco completamente novos que abordavam as vulnerabilidades criadas pelo pessoal de serviço, com conhecimento detalhado dos sistemas de edifícios. A cobertura de seguro tradicional tinha se focado em ameaças externas e roubo por funcionários, deixando lacunas para crimes sofisticados que exploravam a infraestrutura do edifício e o acesso de empreiteiros. As inovações de engenharia que Walter desenvolveu para as suas atividades criminosas tornaram-se objeto de extenso estudo por investigadores de segurança que procuravam identificar e prevenir vulnerabilidades semelhantes em infraestruturas críticas.
Os seus métodos demonstraram como a perícia técnica legítima poderia ser usada como arma contra os próprios sistemas que os empreiteiros foram contratados para proteger e manter. O alcance internacional das atividades de lavagem de dinheiro de Walter revelou ligações a redes financeiras que operavam em múltiplos países e jurisdições. O seu sucesso na conversão de moeda roubada através de canais de investimento legítimos demonstrou a vulnerabilidade dos sistemas financeiros globais a criminosos sofisticados com perícia técnica e planeamento paciente. O caso levou a audiências no Congresso sobre a segurança de infraestruturas e a adequação dos procedimentos de verificação de antecedentes para pessoal com acesso a instalações críticas. Os testemunhos revelaram que muitas instalações de alta segurança não tinham realizado revisões abrangentes dos procedimentos de acesso de empreiteiros em décadas, baseando-se em suposições desatualizadas sobre os riscos representados pelo pessoal de serviço. A transformação pessoal de Walter de um profissional respeitado para um criminoso sofisticado ilustrou os fatores complexos que poderiam motivar indivíduos cumpridores da lei a cometer crimes graves. O seu caso tornou-se um estudo de referência em crime ocupacional e na exploração da confiança profissional para fins criminosos. A documentação técnica que Walter tinha acumulado ao longo da sua carreira provou ser muito mais abrangente do que qualquer pessoa tinha imaginado. Os seus ficheiros continham avaliações de vulnerabilidade detalhadas para dezenas de instalações críticas, incluindo centrais elétricas, centros de telecomunicações e centros de transporte que poderiam ter sido alvo de organizações terroristas ou agências de inteligência estrangeiras. A investigação do FBI revelou que Walter vinha a fotografar e a documentar sistematicamente instalações de segurança ao longo da sua carreira, criando um arquivo de inteligência que excedia o que muitas organizações de vigilância profissionais possuíam. As suas atividades tinham sido perfeitamente legais sob o pretexto de documentação técnica, mas o alcance e o detalhe dos seus registros sugeriam a preparação para atividades muito além do trabalho legítimo de AVAC. O sistema de ventilação que Walter projetou para proteger os ativos do Allied Bank tornou-se o instrumento da maior falha de segurança da instituição, provando que, por vezes, as ameaças mais perigosas vêm daqueles a quem se confia o conhecimento mais íntimo dos sistemas de proteção. O seu caso permanece como um lembrete permanente de que no mundo moderno de infraestruturas técnicas complexas, a segurança é tão forte quanto a confiança depositada nas pessoas que constroem e mantêm os sistemas projetados para manter os ativos seguros. Se gostou desta história, não se esqueça de deixar o seu gosto no vídeo, subscrever o canal e ativar as notificações para nunca perder o próximo.